Conta que antigamente, quando os reis iam visitar uma determinada província, né, uma área do seu reinado, ele mandar antes de ele passar por aquela estrada para chegar naquele local, ele mandava algumas pessoas, enviava algumas pessoas para poder ver como é que está o caminho, porque eles andavam de carroça, e a gente sabe que diferente dos carros de hoje, né? Tem amortecedor, tem os pneus, pneus que amortecem, ajudam junto no amortecedor para poder não prejudicar o carro. E naquela época, o que acontecia? Eram carroças, as rodas de madeira, bem firmes, e algumas às vezes quebravam no caminho. E para não acontecer. Aí, outra coisa, e as carroças, elas trepidavam muito, e ficava aquele barulho. Quem já viu filme antigo, né, quem já viu filme antigo, sabe como é que é. Os filmes, quando a imagem corta para dentro da carroça e passa por caminhos tortuosos, você acaba balançando e o pessoal lá dentro fica tremendo até passar aquele momento. Então, para não acontecer isso, os reis mandavam seus súditos, mandavam pessoas para poder aplanar o caminho que aquela carroça passasse sem muita intermediária, muita dificuldade. E o aplainar no caminho do Senhor é justamente isso. Nós precisamos aplainar o caminho que leva ao nosso coração. Há momentos em que pedimos a Deus, irmãos, direção, respostas e milagres, mas esquecemos que o Senhor também nos chama a preparar o terreno do coração. Aplainar, meus irmãos, o caminho não é mudar Deus para caber em nossa vontade. É permitir que Ele transforme aquilo em nós que impede sua atuação. Olha que interessante. O orgulho precisa ser abatido como montes, as feridas profundas precisam ser levantadas como vales. Os caminhos tortuosos das escolhas erradas precisam ser endireitados. Deus deseja passar, mas há caminhos dentro de nós que ainda precisam de reforma. Qual é a reforma que eu preciso passar, fazer no meu coração? Qual é a reforma que eu preciso aplainar na minha vida? João Batista retornou essa mesma mensagem ao anunciar a vinda de Cristo. Em Mateus 3,3, que é o título da nossa mensagem, diz: Preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Outras versões dizem as vossas veredas. Isso revela que preparo espiritual sempre precede grandes manifestações. Então, se eu quero uma bênção na minha vida, por mais que eu vá receber ou não, eu preciso ter um preparo espiritual. Quais são esses preparos espirituais? Oração, levantar de manhã cedo, passar o dia em oração, jejum. Eu preciso ter um preparo espiritual. Antes do derramamento da chuva serôdia, antes do reavivamento, antes da restauração, vem a obra de arrependimento e entrega. Lembro agora de uma mensagem que o nosso irmão Marcelo me tocou bastante, que ele deu testemunho que ele ouviu uma voz: confessai os vossos pecados. Confessai os vossos pecados. Que pecados nós precisamos confessar para recebermos as bênçãos do Senhor? Ou quem sabe receber uma bênção diferente daquela que você está pedindo. Aplanar o caminho do Senhor é justamente isso, nós termos um aprofundamento espiritual, um aprofundamento de meditação espiritual, de arrependimento, e entrega totalmente a Deus. Nós precisamos entregar a Deus nossos caminhos. Salomão reforça: reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Nós precisamos, Provérbios 3,6, nós precisamos reconhecer que o Senhor precisa passar na nossa vida, mas nós precisamos endireitar os nossos caminhos, ou o caminho, melhor dizendo, o caminho que leva ao Pai. Mas o caminho que ele chega ao nosso coração é pedregoso, é cheio de vales, é cheio de tantas feridas. Quando entregamos nossos caminhos, Deus os endireita. Muitas vezes queremos direção sem rendição. Deus insiste em nós, em determinada área da nossa vida,
ou nas áreas da nossa vida, insiste em falar as coisas e a gente fica ali segurando um pecado acariciado, algo que precisamos confessar, algum orgulho, alguma mágoa. Nós precisamos simplesmente entregar o nosso caminho ao Senhor. Eu tenho um pensamento que eu gosto de usar muito. ah, nós temos uma caixinha. Imagina comigo, meus irmãos. Vamos colocar nossa imaginação para funcionar aqui. Imagina uma caixinha. Essa caixinha Deus te entrega assim, ó, meu filho, coloca dentro dessa caixinha todas as coisas que te impedem de chegar a mim, as suas preocupações, a sua ansiedade, tudo que te impede a entregar, de estar junto comigo, coloca dentro dessa caixinha. Aí a gente, com toda alegria, a gente coloca, toda alegria, e às vezes com choro, né? A gente coloca todas as coisas dentro daquela caixinha, fecha, coloca um laço bem bonito, entrega na mão do Senhor. Aí o Senhor pega a caixa, traz, mas aí de repente tem um fiozinho que eu deixei no fundo da caixa. Aí quando passa um tempo e vejo que Deus não responde às minhas ansiedades, eu puxo de volta a caixinha com essa cordinha e volta para o meu colo novamente. Isso não é saudável. Por quê? Porque nós não confiamos totalmente no poder de Deus. Nós precisamos ter direção, mas muitas vezes nós queremos a direção sem rendição. Nós precisamos render a nossa vontade para o Senhor. Hebreus também nos exorta dizendo: fazei veredas direitas para os vossos pés. O que é fazer veredas direitas para os vossos pés? É justamente isso. Ver o que está no caminho que me faz tropeçar, algo que me faz tropeçar. Isso mostra responsabilidade pessoal. Nem tudo é batalha espiritual. Algumas coisas exigem decisão, mudança de rota, abandono de hábitos e alinhamento com a vontade divina. Então, qual é a decisão que eu preciso tomar hoje na minha vida para poder ser agraciado por Deus? Qual a mudança de rota que eu preciso fazer? Eu preciso ter uma mudança de rota, eu preciso me render nas mãos do Senhor. Eu falo isso para mim, meus irmãos. Todos os dias eu oro a Deus para me curar da minha ansiedade. Eu tenho ansiedade, e graças a Deus, Deus tem me escutado assim, de uma maneira tão maravilhosa que as coisas pequenas, mudanças pequenas que eu faço na minha vida, eu vejo milagres acontecendo. Quem olha assim para mim, quem não me conhece muito, eu sou uma pessoa que às vezes, eu chego a uma ansiedade ao extremo, mas eu peço a Deus, Senhor, cuida de mim. Eu fico preocupado com as coisas, fico preocupado com a segurança das minhas filhas, aqui onde nós moramos, segurança da minha esposa, se o carro vai funcionar, se vai ter dinheiro na conta para poder comprar os mantimentos, se eu vou estar saudável, enfim. Nós precisamos ter essa mudança de rota, ter a decisão de deixar tudo nos caminhos do Senhor, tudo nas mãos do Senhor. Por quê? Porque é o Senhor que cuida de cada um de nós. E outra, tem coisas que nós precisamos mudar, que são os hábitos. Qual o hábito que você tem e eu tenho que precisamos mudar? Eu tenho um hábito de uma coisa assim, pessoal, tá? Não leve pessoal para você, é um meu hábito. Eu acredito que muitos têm seus hábitos aqui, tem um hábito de comer açúcar, né? Eu tenho procurado diminuir bastante o açúcar, porque a gente sabe quanto o açúcar é prejudicial na nossa vida. Eu tenho o hábito de comer doces, né? Então, eu preciso, não é nem comer doce, pegar um chocolate não come essas coisas, mas é uma cevada com açúcar, um chá com açúcar, um suco com açúcar. Isso eu preciso abandonar esse hábito e voltar a saborear os alimentos de uma maneira mais saudável e ter o meu alinhamento com a vontade divina. Qual é a minha vontade? Tem que prevalecer a minha vontade ou a vontade do Senhor que eu preciso que prevaleça na minha vida? A gente sabe quais são as vontades do Senhor que precisam prevalecer na nossa vida. E às vezes a gente luta, luta, luta e se rende e não se rende aos caminhos do Senhor. Salmos 139, versículos 23 e 24 diz: vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Sabe, meus irmãos, esse é um versículo que o clamor
Esse é o clamor de quem deseja a verdadeira transformação. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Eu preciso fazer um... Eu preciso olhar para dentro de mim. Mas muitas das vezes, mesmo olhando para dentro de nós, a gente não consegue enxergar algo que nos atrapalha de ter uma comunhão com o Senhor. E ninguém melhor do que Deus, que nos criou, que nos conhece do lado do avesso, conhece todas as repartições da nossa vida, tudo que há em nossa vida, ele sabe de todas as coisas para mostrar o caminho mau. Salmos capítulo 51, versículo 10, nos diz: Cria em mim, ó Deus, coração puro, e renova dentro de mim o espírito reto. A gente precisa, meus irmãos, a gente precisa olhar para dentro de nós, vermos as coisas que nos causam mal e nos afastam do Senhor. A gente precisa, meus irmãos, porque o tempo urge. Quantos estão acompanhando os noticiários, meus irmãos? Eu gravei um áudio recentemente, conclamando a todos, né, juntamente com os nossos irmãos administradores do grupo, para que nós possamos nos dedicar cada vez mais à oração, cada vez mais à intercessão, redobrar as nossas orações, joelhos dobrados, e pedir a Deus para que nos mostre a vontade do Senhor. Tantas coisas têm acontecido na política, lá nos Estados Unidos, as coisas estão caminhando cada vez mais horrorosamente, falando assim espiritualmente, as coisas estão acontecendo de uma maneira tão rápida que pode pegar qualquer um de nós de surpresa. A gente não precisa esperar que as coisas aconteçam ao nosso redor, nós precisamos tomar decisão hoje. E esse versículo 23, 24, Salmo 139, nos fala claramente isso. Vê se há em mim algum caminho mau. Nós precisamos tomar decisões sábias hoje. Eu não tenho que deixar para amanhã, porque amanhã não sei se vou estar aqui. Não sei se você vai estar presente. Não sei se você vai estar presente na família, na sua família. É como diz tem uma pessoa que eu sigo, não vou falar o nome dela, mas eu gosto de assistir os vídeos dela. Ela fala que ela falou uma vez que, não sei se vocês lembram de um acidente que teve em São Paulo, não vou recordar bem, eu sei que o avião, acho que foi, não sei se foi o avião da TAM ou se foi o avião da Gol, não estou lembrando, acho que foi da Gol, com cento e poucos passageiros, quando ele foi aterrissar, ele, eu não estou olhando aqui os textos, se me perdoe porque estou numa outra tela, tá, meus irmãos? Mas depois a gente lê direitinho aqui. Foi o da Gol, irmão Célio. Foi da Gol, no isso, Josimar, foi da Gol. Aí o que aconteceu? O avião, ele passou direto, ele foi bater no depósito do pessoal da TAM. E, infelizmente, todos que estavam ali naquele trágico acidente, todos eles morreram. Mas aconteceu algo, assim, muito interessante, entre aspas, né? Porque foi um momento trágico, mas aconteceu algo dentro daquele vagão, é, dentro do aeroporto, que tinha várias pessoas desesperadas, chorando, desesperadas. E essa pessoa, ela conta que estava prestando atenção em uma senhora. A voz da senhora diz assim: o meu filho estava lá, o meu filho estava presente naquele exato momento, no avião. E ele, um dia antes, ele falou: mamãe, ó, prepara aquela sopa gostosa que eu gosto de comer. Eu quero meu filho de volta. Eu quero meu filho de volta porque a sopa está lá quentinha lá em casa esperando por ele. Eu não sei o que que precisa mudar na sua vida. Pode ser que hoje, pode ser que amanhã, enfim, o que que te prende a não estar nos caminhos do Senhor? Qual o caminho mau que precisa ser mudado? Qual o caminho que precisa o que que precisa ser retirado para sermos guiados no caminho eterno? Porque a gente não sabe do dia de amanhã.
Pode ser que a gente não volte para tomar aquela sopa, tomar aquele açaizinho gostoso, ou então mesmo sentar na varanda com a família. Eu preciso mudar hoje a minha vida. Eu preciso mudar hoje o que eu, que me atrapalha nos caminhos do Senhor. A verdadeira santificação, a verdadeira santificação significa perfeito amor, perfeita obediência, perfeita conformidade com a vontade de Deus. Atos dos Apóstolos, página 665. A verdadeira santificação significa perfeito amor. Eu preciso ter essa obediência. A santificação nós precisamos ter todos os dias é estar na presença de Cristo Jesus e fazer a sua vontade, como a gente já falou aqui, pois o maior engano da mente humana nos dias de Cristo era que um simples assentimento à verdade construísse justiça. Nós precisamos ter a certeza daquilo que nós estamos fazendo, ter a mente clara de todas as coisas que estão ao nosso redor e ver e enxergar tudo aquilo que nos atrapalha, nos distancia do Senhor. A mensagem para nós mesmo é bem clara, é conhecer a verdade sem permitir transformação interior, não aplaina caminho algum. Eu preciso conhecer a verdade, mas eu preciso ter uma transformação interior. Eu preciso ter essa transformação, meus amigos. Eu preciso ter essa transformação. Não sei se você que está aqui acordou, o Espírito Santo do Senhor te acordou para escutar essa mensagem. E não sou eu que falo, mas o Senhor que fala. Eu não sei como está a tua vida, mas eu preciso endireitar a minha vida. Nós precisamos endireitar a nossa vida, nós precisamos aplainar, nós precisamos permitir essa transformação interior no nosso coração, de pensamentos, de falas, de atos, de como nos vestimos, como nos postamos, o que nos escutamos, nós assistimos, nós nos alimentamos. Nós precisamos dessa transformação, porque tudo precisa ter o cheiro de Cristo. Tudo na nossa vida, meus irmãos, tudo na nossa vida precisa ter o cheiro de Cristo, ou seja, tudo na nossa vida precisa ter a, a presença de Cristo Jesus, porque quando as pessoas enxergarem a mim e a você, não é enxergar o Célio, não é enxergar o Josmar, não é enxergar o Obadias, a Rose, não é enxergar a Lindinalva, é enxergar a Cristo. A partir do momento que as pessoas enxergam a Cristo, as pessoas vão olhar, eu quero essa transformação para mim, eu quero. Talvez os obstáculos entre você e o próximo nível espiritual não seja a ausência de Deus, preste bem atenção, mas as barreiras ainda não entregues. Eu falo para mim, meus irmãos, esse pequeno as partes do texto, porque eu preciso vencer barreiras ainda. Mas saiba que eu mesmo, lutando para vencer essas barreiras, não vou conseguir. Eu não vou conseguir. É trabalho em vão. Preciso entregar a Deus, eu preciso pedir a Deus para que possa vencer as, as barreiras que me impedem de chegar mais próximo de Deus, porque quanto mais nós chegamos próximos a Deus, mais nós vamos nós vemos dentro de nós o quanto somos falhos, pecadores, e o quanto falta para podermos se entregar nas mãos do Senhor. E essas barreiras podem ser mágoas ocultas, orgulho silencioso, pecado racionalizado ou acariciado, distrações que sufocam a voz divina. Deus ainda está dizendo para mim e para você, filho, prepara o caminho, eu quero passar pelo seu coração. Eu vou repetir de novo, prepara o caminho, pois eu quero passar pelo seu coração. O que impede de Deus passar hoje no seu coração? É uma mágoa oculta de alguém que precisa ser confessada, que precisa ser dita? É um orgulho silencioso, aquele orgulho de algo que você tem na sua vida que impede de se aproximar do Senhor? É um pecado acariciado, aquele pecado que você não larga nem amarrado, como diz assim o ditado, a fala, né? É um pecado racionalizado, um pecado que ali precisa ser confessado, precisa ser, Senhor, eu tenho, porque muitas das vezes, meus irmãos,
nós fazemos orações tão simples, assim, eu esqueci da palavra, tem algum microfone aberto, vou pedir para os irmãos fecharem o microfone, por gentileza. Agradeço de coração, tá bom? Então, nós precisamos confessar os nossos pecados, os mais profundos que existem no nosso coração. Ah, sério, mas eu não me lembro, por isso que eu generalizo muito a minha oração. Senhor, perdoa os meus pecados. Não, meus irmãos, a gente já aprendeu que perdoar pecados é confessar um a um. Confessar um a um. Mas eu não lembro, sério, não lembro de pecados acariciados, pecados guardados com o nosso coração. Ore a Deus, e Deus vai revelar para você, assim como revelou para Daniel o sonho de Nabucodonosor. Pode ter certeza absoluta que nós temos um Deus que vai te mostrar o que precisa ser deixado para trás. Olha essa imagem, meus irmãos. Olha essa imagem. Pessoas que precisam, estão juntas ali, algumas removendo pedras, algumas que estão com paz, outras ali tirando o pecado com a mão, outras carregando pedras. E lá no fundo, olha o que está acontecendo lá. Uma luz. Imagina que naquele fundo ali está vindo o nosso Senhor Jesus, e ele fala, conforme Mateus capítulo 3, versículo 3, aplainai o caminho, eu vou passar. O que te impede, meu irmão, hoje de estar mais próximo de Deus? O que te impede de aplainar o caminho? Muitas vezes a gente não tem nem forças, meus irmãos. Tem dia que a gente acorda e, às vezes, o meu caso também, tem dia que a gente acorda assim, que a gente não tem vontade de fazer nada. Mas é nessa hora, como Paulo diz, quando eu sou fraco, é que sou forte em Cristo Jesus. Eu preciso estar forte em Cristo Jesus. Ele nos dá força para retirar as pedras do caminho que nos impedem de estar próximo a Deus. E Ele pede, meus irmãos, que aplainemos o seu caminho, porque a partir do momento que aplaine o seu caminho, olha que maravilha que acontece. As coisas melhoram para nós, a luz melhora, a luz de Cristo Jesus, a gente consegue enxergar o que está ao nosso redor, a gente consegue ver as flores, sentir o cheiro do perfume das flores, a gente consegue estar junto com os irmãos. Enfim, nós precisamos aplainar o caminho. Finalizo com o testemunho. Quando nós mudamos, nós saímos para... A gente fala que a gente estava no meio campo, né? A gente saiu da cidade, foi para uma chácara. Nós louvamos a Deus por essa bênção na nossa vida. E nós estávamos, só que ali não era o nosso ponto final. Nós queríamos algo que realmente o Espírito que batesse de encontro com o que o Espírito Profecia pede, né? Vida no campo, verdadeira vida no campo, estar no campo. A gente costuma dizer que a gente estava no meio campo, e Deus nos agraciou, né? Estamos ainda em processo de fechamento, mas a gente nos agraciou para um outro local maior, que a gente pudesse ter uma vida mais sossegada. Só que aí, meus irmãos, o que aconteceu? Para chegar onde nós estamos, tem 8 quilômetros de chão de terra batida. E aí, meus irmãos, quando a gente já conhecia o caminho, já tinha vindo outras vezes aqui, antigamente, quando nós, quando nós chegamos aqui, no caminho, era pedra para tudo quanto é lado, mondongos, não sei como é que fala assim, pedras salientes, assim, já a ponto de cortar o pneu do carro. E minha preocupação, teve um trecho, logo que pega à direita do caminho que a gente pega para chegar aqui no local onde nós moramos, tem mais ou menos 700 metros de um pedaço de terra com muita pedra e que balançava muito o carro. Eu digo, meu Deus do céu, vai quebrar o carro. E todas as vezes que eu passava
Eu passava nesse caminho, eu orava muito a Deus e pedia para minha esposa e minhas filhas, vamos orar para que o nosso carro não quebre. E todas as vezes ali. Então, uma semana depois que a gente se mudou, a minha oração foi a seguinte, meus irmãos. Senhor, nossa oração bem simples. Senhor, toca no coração de algum fazendeiro aqui, de alguma pessoa que tem, até interessante a minha oração, falei assim, Senhor, toca no coração de alguém que tenha recursos, vou dizer assim, que passe por uma patrola aqui e faça um aplainamento dessa estrada aqui, porque eu tenho medo por esse carro de quebrar no caminho. Por favor, Senhor, toca no coração de alguém. Meus irmãos, isso eu lembro como se foi numa quinta-feira, não lembro bem se foi quinta ou foi sexta-feira. Acho que foi numa sexta-feira, quando eu pego a direita para subir, para voltar para casa. Quem é que estava na minha frente? Uma patrola de todo tamanho. Eu digo, Senhor amado do céu. Só que eu vi, essa patrola estava adentrando, logo no início da estrada, para um terreno. Eu disse, será que essa patrola vai só para aí? Aí a gente foi olhando. Beleza, passou sexta, passou sábado, passou domingo. Domingo eu tinha que voltar para a cidade junto com a minha família. Meus irmãos, quando chegou na parte da estrada, todas as vezes que eu passo na parte da estrada, é aquela estrada que me causa temor. Meus irmãos, a patrola tinha passado justamente aonde as pedras estavam. Tinha passado ali. Eu parei o carro desligado, o pessoal estava comigo me cutucando. Sério, está passando mal aí? O que foi que aconteceu? Eu parei, olhei e falei, Senhor, obrigado, Pai. Obrigado por tirar essas pedras. E 95% da estrada estava lisa, 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 lisa ali, Glória! tiradas as pedras. Agradeci tanto, chorei tanto naquele dia. Eu chorei que nem uma criança naquele dia, porque Deus escutou as minhas orações. Aí eu pergunto para você, olhando para essa imagem que está aí, que pedras precisam ser tiradas do caminho para que o Senhor faça um milagre na sua vida hoje? Quais são as pedras que precisam ser tiradas? Quais são os obstáculos que precisam ser tirados do caminho, do caminho que leva aos céus? O que precisa ser feito hoje na sua e na minha vida para que Deus passe e chegue ao nosso coração e faça morada completa para que sejamos transformados conforme a sua vontade, não a minha vontade. Vamos orar? Aqueles que podem se ajoelhar, vamos orar nesse exato momento, para que Deus possa aplainar, ajudar a aplainar o caminho. Todos aqueles que podem se ajoelhar, por favor. Senhor do céu, nós escutamos uma mensagem agora, onde nós precisamos tomar decisões, Pai. Não pode passar de hoje, Senhor. Eu falo isso para mim. Não pode passar de hoje, porque eu não sei o que vai ser daqui a algumas horas. Eu não sei o que vai ser daqui a alguns minutos. Mas eu sei de uma coisa, Pai, para cada janelinha que está aberta aqui, uma página em branco foi entregue na vida de cada um de nós aqui. Uma página em branco foi entregue para cada irmão aqui presente, para cada pessoa que está presente aqui nessa igreja virtual. Uma página em branco foi entregue para Josimar, para Claudiana, para Elias, para Santuza, para Obadias, Marlene, foi entregue para Rosane, Mateus, Medeiros, a Lemira, a Jaqueline Lopes, Eliane, Arlene Reis, Lindinal, Adriano, enfim, meu amado Senhor, foi entregue para todos aqui, Senhor Jesus, para Deci, para Marleide, ó Deus, Pai Todo-Poderoso. Eu não conheço a vida de cada irmão aqui, somos, nesse exato momento, 46 almas que estão de joelhos dobrados, alguns deitados,
impossibilitados, mas estão com o pensamento voltado para o Senhor, estão revisando neste exato momento no coração o que precisa ser retirado para aplanar o caminho que leva ao coração dessa pessoa, para que o Senhor possa transformar essa vida dessa pessoa, desse meu irmão, dessa minha irmã, dessa família. Pai, são tantos pedidos de oração que nós recebemos no Grupo Madrugadas com Deus, tantos pedidos, não só do Grupo Madrugadas com Deus, mas em outros grupos que nós participamos, Pai. São pessoas clamando pelo milagre, são pessoas clamando por cura espiritual, cura física. Nós precisamos, Senhor Jesus, para recebermos as bênçãos, que seja para a cura ou para a salvação, nós precisamos reconhecer que antes de receber a bênção do Senhor, eu preciso ter um arrependimento. Eu preciso ter uma confissão de pecados. Eu preciso fazer uma retrospectiva da minha vida, e, Senhor, e ter o sincero pensamento de dizer assim, Senhor, eu preciso entregar a minha vida completamente ao Senhor. Nem 90%, nem 98%, nem 50%, é 100% entregar minha vida ao Senhor. Meu Pai, por favor, Senhor, nos ajuda a entregarmos totalmente, sem reservas para o Senhor, para que nós possamos receber, seja qual for a bênção que o Senhor tem para nós. Te agradeço por cada vida dos irmãos que estão aqui presentes, por cada um deles, Pai. São pessoas muito especiais para nós, especialmente para o Senhor, meu Pai. Completo e incompleto que existe na vida desse irmão, dessa irmã, para que possa receber tuas bênçãos, para a honra e glória de Deus. Tudo isso te pedimos com muito amor e carinho, em nome de Jesus. Amém.